Bom, o tema que me passaram aqui é a autoridade e submissão, ou submissão e tua autoridade. No ano passado, não sei se foi esse ano, no ano passado nós falamos também sobre o mesmo tema, mas um tema desafiador, porque tem muitos assuntos e tem que falar correndo, e tem muitas implicações, muito assunto mesmo a ser tratado, e, enfim, nem sempre a gente consegue terminar esse assunto por ser muito amplo e profundo de alguma forma. Mas de alguma forma aí, com poucos minutos que nós temos aqui, pouco tempo, vamos tentar conversar, esclarecer alguns detalhes, algumas coisas aqui que a gente se dispõe assim a abrir com o nosso coração para os irmãos aqui. Submissão à autoridade. Eu, refletindo sobre essas duas palavras, e tanto quanto submissão e autoridade, e cheguei à conclusão que a palavra aqui que é mais desafiadora, ou a vida mais desafiadora, é de ser submisso. Submisso é muito mais difícil, ou ser submisso é muito mais difícil de se viver do que a própria autoridade. Eu vou explicar, eu estou explicando aqui para que é isso. A princípio, submissão é tão difícil porque a autoridade todos podem tê-la. Dependendo de como você pode adquirir a sua autoridade, sim, você pode ter autoridade. Ou pode também ser autoridade. De repente você sai daqui, vai na rua, ou vai na sua casa e você, de repente, chama toda a sua turma aí, seus amigos, você se autodenomina ou se intitula de alguma forma, eu sou autoridade aqui. A partir de agora, eu sou a autoridade da turma. De alguma forma, você acabou se intitulando como autoridade. Você sai daqui, vai na qualquer canto por aí, ou vai no mercado por aí, você fala que é sua autoridade, só que ninguém te conhece. Ninguém sabe aonde que você exerce essa autoridade. Mas de alguma forma você acabou se auto-intitulando como autoridade. Então, uma coisa bem simples e fácil de se viver. E todo mundo pode ser autoridade, mas poucos que podem ser submissos. Todo mundo pode ser autoridade, mas aqueles que são submissos são poucos. A submissão é uma atitude de coração obediente, trabalhado dia após dia. Biblicamente, o que não é submissão? O que não é submissão, biblicamente falando? Deixa eu tentar mostrar algumas imagens aqui, se vai dar tempo aqui. Depois a gente vai voltar. Biblicamente falando, o que não é submissão? Submissão não é uma mulher muçulmana satisfazendo todas as vontades do homem, que não queria atingir nenhuma religião assim, mas não é uma mulher muçulmana que satisfaz todas as vontades do homem. Naturalmente, essa palavra submissão no mundo hoje agride um pouquinho os nossos ouvidos. Parece uma palavra agressiva. Você não é submisso. E vejo de vez em quando, até em alguns canais de televisão, tentando debater essa questão da submissão. Né? E, primeiro, então, submissão não é uma mulher muçulmana que satisfazendo todas as vontades do homem. Submissão não é um homem acorrentado como escravo. E, então, você vai ficar aí acorrentado e como atitude de submissão, e você tem que obedecer tudo que eu mandar. Submissão não é realizar trabalhos braçais enquanto o chefe fica sentado no escritório. Então, você que é submisso, vai trabalhar ali enquanto eu estou aqui tomando água, cafezinho aqui com água. Aí você que é submisso, eu estou aqui e debaixo da sombra, né?
Submissão não é um castigo, não é uma punição. Submissão não é calar a boca enquanto o outro fala. Podemos aqui descrever várias atitudes ou vários gestos, o que não é submissão. E submissão não é muita coisa que a gente sabe aqui, como acabei de falar aqui, essa palavra submissão tornou-se uma palavra muito agressiva hoje em dia, e no mundo de hoje, e não se pensa mais, ou não se fala mais sobre a questão de submissão, porque se tornou mal entendida ou até mal interpretada. Biblicamente falando, o que é submissão? Eu estava vendo o pastor de manhã ministrando sobre o texto de Filipenses, e falei, bom, puxa vida, já pregou tudo que tinha que pregar mesmo, então acho que não vou fazer o meu seminário aqui, e o seminário que foi colocado aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, e eu creio que esse é o texto clássico que pode nos dar uma definição em relação à submissão. E tomando logicamente o exemplo do Senhor Jesus, já foi bem falado de manhã aqui, e para o pastor que ministrou, foi um texto que foi bem explicado na parte da manhã. Mas sim, dentro desse texto eu tiro alguns princípios baseados em submissão. Primeiro, ninguém pode ser reconhecido como autoridade efetiva se antes que seja submissa a uma autoridade. A maioria de nós queremos ser submissos, aliás, queremos ser autoridades. Hoje o pastor estava falando sobre alguns elementos de poder, ou objeto de poder que nós temos dentro da igreja. Um deles é o microfone. Hoje, nesse momento, eu estou segurando o microfone. Alguns irmãos que aqui passaram estão tocando o microfone aqui, sendo usado por Deus, logicamente, para ministrar as nossas vidas. De repente, você está ali sentado pensando, puxa vida, quando é que vai ser a minha vez? Quando é que vai ser a minha vez? Não, a sua vez virá. Porém, todos aqui que estão passando aqui hoje, no meu caso aqui, outros também, pastores, antes de passar aqui, já sentaram aí na cadeira. Todo pastor, antes de ser pastor, já foi ovelha. Ninguém, pelo menos até hoje, não conhece um pastor que caiu de paraquedas. Cai do céu, de repente o paraquedas está caído na praia. Oi, de onde tu veio? Sou pastor, vim do céu. Se acontecer isso aí, tem que expulsar. Espero que expulse, né? Mas todos que de alguma forma são pastor hoje, é porque um dia foram ovelhas. Amém? Ou se não ainda são ovelhas. Como nós aqui no nosso ministério, o Ministério Peniel, nós consideramos o nosso pastor Nito como nosso pastor. E aí, para ele, nós somos ovelhas, com todo o respeito, a gente é ovelha para ele. A autoridade de Jesus foi reconhecida muito mais pela unidade do que pela submissão, logicamente. Submissão é um processo de quebrantamento diário e a autoridade é a sua exaltação. Submissão é um processo no qual eu sou quebrantado todo dia. Todo dia eu tenho que obedecer. Todo dia eu não tenho, nem que nós aprendemos hoje de manhã, que nós morremos com o nosso ego. Todo dia não tem mais a vontade própria. Todo dia não tem mais a opinião própria. Eu estive comentando sobre a viagem que nós fizemos no mês passado, melhor dizer, para a Bahia. Talvez não falei isso com pastores, mas nessa viagem, eu não queria ir para essa viagem. Não queria saber dessa viagem. Porque a princípio aqui não tinha condições financeiras. Não tinha condições financeiras de viajar para a Bahia. Em segundo lugar, nós tínhamos, o nosso regional tinha planejado ou já planejou, de acordo com o planejamento regional, temos uma viagem agora em agosto. Eu pensando comigo, vou viajar, tem que viajar em julho, daqui a um mês tenho que viajar de novo em agosto, no mesmo lugar, em Bahia. Falei que então, melhor me cortar essa viagem, eu não quero ir, tal, não sei o quê. Aqui, mas o pastor, o presidente falou que tem que ir, vamos lá, outros pastores, vamos lá, vamos, tal, não sei o quê. Aqui não quero ir, tentei me escapar para sair mesmo,
Não, tem que ir. Ela que bom, tá bom, vamos ver. Vamos ver de quê? De van. Sentado uns 7, 8 horas no isovan, toda. E chega lá, tudo encolhido, parece que uma galinha saindo. Tudo encolhido, com os pés inchados, tudo inchado. Chegamos no quarto lá, eu estava junto com o reverendo Enéas. Eu falei, Enéas, eu acho que a minha coluna está toda inchada aqui, não tem mais, não sei nada. Tem que estar submisso. Submissão. Submissão é um processo de quebrantamento diário. E a autoridade é a sua exaltação. E que quem passa pelo processo de quebrantamento, de repente lá na frente vai ser exaltado. Em nome de Jesus. Quem submete hoje, você vai continuar submetendo, faça isso. Vai fazer. Hoje talvez Deus nos colocou num lugar, um momento, uma posição privilegiada, mas de alguma forma, se você perguntar para cada um dos pastores aqui, já tem uma história. Eu não queria aparecer na frente aqui, onde hoje, pregando para os irmãos, o milagre de Deus. Quem não acredita em Deus, aceita Jesus, porque me vendo aqui na frente, aqui falando para os irmãos, o milagre de Deus. Sabe onde que eu queria estar? Que eu gostava de ficar? Lá atrás. Ficava lá no meu canto, lá. Deus vai lá limpar banheiro. Melhor aqui. Não quero aparecer para ninguém e tal, isso aqui. Vou limpar banheiro, tira lixo. Vou tirar lixo. Recentemente eu recebi e-mail de alguns colegas que estudaram junto com a gente e tentaram marcar uma reunião de ex-alunos e mostrar fotos antigas. Nessas fotos eu me lembrei uma horta que nós tínhamos lá na Palavra de Vida. Essa horta, nós chamava ela de a casa do oleiro. E nessa horta, quando a gente entrava, você não queria, mas era para entrar. A sujeira de galinha, porque tinha galinha lá. Sujeira de galinha, você entrava lá com a bota, até aqui, mas até perto do joelho. E tinha que pegar a mangueira para lavar toda a galineira. Depois tirar a sujeira de cavalos, toda a horta. Mas você percebe, olhando assim, no dia que você estiver olhando, no momento que você estiver olhando para aquilo, e ninguém sonharia que aqui nessa horta, aqui nesse galineiro, aqui nessa sujeira aqui, nessa limpeza aqui que vai sair, pastores, homens de Deus, é aqui, onde vão sair daqui. Submissão é um processo diário de quebrantamento que vai te levar para ser autoridade mais lá na frente. Usurpação, essa palavra está incluída nesse texto de Filipenses capítulo 2, que nós não tive nem tempo de ler, mas está escrito aqui no capítulo 2, versículo 6, que me fala a memória, quando o apóstolo Paulo diz que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de Cristo, morte da cruz, perdão. Diz uma palavra, essa palavra usurpação significa prêmio adquirido pelo roubo. Jesus não subordinou o Pai, nem o Espírito Santo para que fosse reconhecido como autoridade. Jesus é autoridade, mas não roubou essa autoridade do Pai. Jesus sendo autoridade, ele não roubou, não subordinou o Pai. Não diz, Pai, que tal? Eu quero ser autoridade também. E aí o Pai pergunta, quanto tu vai pagar? Vou te pagar uns 20. Que tal 20 reais, aí 20 mango? Aí eu sou autoridade, que tal? Não é esse conceito que Jesus subordinou o Pai para ele ser autoridade. O exemplo que contrasta um pouquinho essa história é de Simão,
Em Atos capítulo 8, versículo 18 a 21. História que vocês conhecem, que muitos nós conhecemos, logicamente. De Atos capítulo 8, versículo 18 a 21, o tal de Simão, que era macumbeiro. E esse Simão via o Pedro e João, em que impunha as mãos sobre as pessoas eram batizadas no Espírito. Quando ele viu isso, vendo Simão, versículo 18, que o Espírito era dada com a imposição das mãos dos apóstolos, o que ele fez? Ofereceu-lhe dinheiro. Simão aqui, ele queria ser autoridade, comprando a unção de Deus, comprando autoridade. Aí, por causa disso, que o próprio apóstolo Pedro, ele o repreende e diz: e pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Então, Jesus, ele não comprou, não pagou para o Pai, não pagou para o Espírito Santo para ser o que ele é. Jesus não usou a igualdade de ser Deus para adquirir poder, domínio e riqueza, prazer e glória mundanas. Mas esvaziou-se, abrindo mão da sua glória, assumiu a forma de servo, tornou-se e foi reconhecido em forma de homem, assim mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte na cruz. Jesus não se autodenominou autoridade isoladamente, mas ele a recebeu do Pai, dentro do relacionamento Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, dentro desse processo de se humilhou, se submeteu, como se fez como homem. O Pai olhou para ele, vou te dar agora o nome que está acima de todo nome. É muito fácil a gente aqui como igreja, como célula, como grupo. Algum de nós aqui se achar que não, eu estou sendo bambam da turma. Eu sou muito mais inteligente aqui do que todo mundo. Deus está usando muito mais a mim do que vocês. O que eu vou fazer? Eu vou cair fora. Eu vou levar uma meia dúzia comigo. Eu vou ser autoridade entre vocês. Hoje essa é a moda que a gente está vivendo. De repente algum de nós no meio do grupo sendo usado mais, se espelhar mais, sendo mais estrela e cair. Pensa da seguinte maneira. Então, aqui nesse grupo, se eu não tiver, nada vai adiantar. Nada vai acontecer se eu não tiver. Se eu não falar, se não colocar a mão no bolso, se eu não orar, se eu não fizer uma obra, se Deus não me usar, então nada vai acontecer. O que eu vou fazer agora? Eu vou cair fora. Eu vou ser apóstolo. Eu vou ser patriarca. Aí todo mundo aqui tem que beijar o meu anel. Beija aqui, meu anel. Se beijar aqui, vai casar. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Eu já vi algumas fotos por aí de alguns que não querem mais. Já foram apóstolos, hoje não aceitam mais ser apóstolos, querem ser chamados de patriarcas. Eu vi uma cena dessas e eu fiquei, porque meu Deus, aonde que a gente vai parar com tudo isso? Mas via uma fila dos líderes, dos pastores, e o patriarca em cima do púlpito, como assim, o altar, o palco, e todo mundo ia beijar os pés do patriarca. Igreja evangélica. É igreja evangélica isso. Pelo menos até agora se sabe. Ontem se sabe, né? Igreja evangélica. Isso está acontecendo no nosso meio. O que acontece aqui com Jesus? Ele recebeu autoridade não isoladamente. Ele não se afastou da Trindade. Ele estava junto, Pai, Filho e Espírito. E dentro da Trindade, o Pai reconheceu ele. Ele é autoridade. Ele não se fez autoridade por si só.
Ele não disse o seguinte: eu estou curando no meu nome, eu estou expulsando um demônio no meu nome, estou curando, estou levantando defunto no meu nome, eu estou multiplicando pães e peixes no meu nome, eu estou abrindo o mar. A partir de agora eu vou ser Deus. Não, ele recebeu isso. Ele recebeu isso do Pai. A partir do quê? A partir do quê? Quando ele foi submisso, obediente até a morte da cruz. Por isso que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Quem te deu, quem fez você de pastor? Você é um pastor que foi fabricado no micro-ondas? Quem fez esse pastor? Hoje tem pastor que só foi fabricado no micro-ondas. Em 3 meses você vai ser pastor, se você for no meu ministério. Não, aqui o preparo aqui leva 15 anos. Tem gente que está amarrado 15 anos. Quem ungiu você? Quem te intitulou de pastor? Da onde veio a autoridade que você tem hoje? Quem te delegou a autoridade? Você mesmo? Na sua casa, de repente acordou, tal, recebeu a revelação, tive visão. A partir de hoje, você é um homem de Deus. Quem te deu autoridade, querida? Poder. Jesus, ele recebeu autoridade e poder do alto. Mas para isso, ele precisava se submeter em primeiro lugar. Para isso, precisava em primeiro lugar se humilhar. E para isso, em primeiro lugar, se fez como homem, se identificou como homem. Quando ele passou por todo esse processo, até morrer, a morte da cruz, que ele recebeu a autoridade, em nome de Jesus. Jesus, aliás, a autoridade de Jesus não foi reconhecida através do nepotismo. Ei, eu sou filho de Deus, todo filho de Deus é Deus. Todo filho de pastor é pastor. Amém? Todo filho de ministro de louvor tem que cantar também. Amém? Mas isso existe hoje. Eu sou pastor da igreja. A minha esposa é pastora. O meu filho tem que ser pastor. A minha filha vai ser também pastora. Mas papai não tem chamado, não. Tem que ser pastor. Para manter a hierarquia pastoral, família sacerdotal. Jesus não foi reconhecido como Deus ou como autoridade, de acordo com o nepotismo, porque é filho de Deus. E também tem que ser Deus, autoridade. Não foi isso. Resultado, Deus exaltou sobremaneira. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Em Marcos capítulo 1, versículo 21 até 28, conta a história de que Jesus, quando ele expulsava demônio. Quando ele expulsou o demônio e espírito imundo. E só para resumir aqui, ele disse no versículo 28, todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros, o que é isso? O novo ensino. E com autoridade até aos espíritos imundos, ele dá ordem. E eles lhe obedecem. Que é isso? Autoridade. Me lembro que até hoje, quando eu expulsei pela primeira vez, acho que eu fazia mais de uns 15, 20 anos por aí. Pela primeira vez expulsei demônio. Para mim, expulsar demônio era coisa de outro mundo. Magia. De repente aí, me colocaram na frente de alguma pomba gira aí, foi junto com o missionário Marcos. E aí, chegamos lá e falei, vou começar onde? Chegamos lá, aqui, sai em nome de Jesus. A moça caiu. Funciona esse negócio? Funcionou. E saí de lá alegre, feliz. Falei que, estou salvo mesmo, hein? Tem o nome de Jesus em mim. Aqui eu sou toda.
Mas eu tenho certeza que se tivesse expulsado o nome de Inzuzi, ia estar lá até hoje. Em nome de Jesus, os demônios são expelidos, são expulsos. Por quê? Por causa da autoridade. O nome que ele recebeu. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Se esse nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E por isso que nós estamos aqui. Nós estamos dobrados em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui nessa hora. Estamos aqui desde ontem, aguentando. Está difícil. Não, estou cansado, mas estamos aqui em nome de Jesus. É um nome maravilhoso, um nome lindo, um nome, aleluia, poderoso. Esse é o nome de Jesus. No nome de Jesus, os enfermos são curados. Em nome de Jesus, toda a sua família é salvo. O nome de Jesus, os milagres acontecem. O nome de Jesus, Deus faz o impossível. Porque é o nome que está acima de todo nome. Aleluias! Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, não é nossa, mas sim do Pai. Segundo, domínio da influência de Lúcifer. Não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, você quiser ler depois, ou anotar e verificar, você pode dar uma lida depois. Mas sim, alguns princípios que nós temos aqui, de alguma forma que podem exercer alguma influência na minha vida. Se não vigiar, se não tomar cuidado. Essas influências satânicas ou luciferiana que podem afetar o meu ministério, a minha vida e até a minha vida cristã diária. Primeiro, Satanás, não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Contraste à vontade de Jesus. Ele era Deus, abriu mão de ser Deus. Segundo, ele diz, quando diz que eu fico, isso aí, minha interpretação, quando ele disse, né, de alguma forma nesse texto, e foi a intenção que ele teve de coração. Fico imaginando Satanás, quando disse que, poxa, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser como ele é, eu vou subir ao céu. E ficou falando sozinho, feito tonto. Mas eu creio que foi intenções de coração do Satanás. Eram sentimentos, de repente, que ele começou tendo naquele momento. Desejo do coração dele. E através de uma voz da alma. Isso acontece comigo, acontece com você. Nem sempre nós temos a coragem de confessar, de falar tudo que a gente pensa no coração. Nem sempre a gente tem essa coragem. Você quer ser pastor, quem sabe você imaginou, você querendo ser pastor do Ministério Peniel. Não tem nem problema. Mas só que passou esse sentimento no seu coração. Você acabou falando dentro da voz da sua alma. Quem sabe você quiser ser pastor, melhor pastor da sua igreja. Só que ainda não teve oportunidade. Mas você não verbalizou isso com medo de alguém te ouvir. Mas a voz da alma falou. Algumas situações que você esteja insatisfeito, de alguma forma. Não verbalizou, não falou para ninguém, mas passou na sua mente, passou no seu coração. A voz da alma falou. E assim também que eu creio que Lúcifer falou. Ele falou, eu subirei ao céu, acima de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. São intenções de corações. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. O resultado disso qual foi? Ele foi lançado ao inferno. Cuidado, irmãos, porque as intenções do seu coração podem te jogar distante daqui. Mesmo aqueles que você não confessa. Porque Deus é aquele que sonda a mente e o coração. Você não sabe o que está pensando, sabe sim. Quarto princípio. Princípio para a vigilância. Para te dar aqui alguns conselhos. Toma cuidado. Se queremos servir a Deus, nunca podemos violar a questão da autoridade. Porque fazê-lo é seguir a Satanás. Na obra de Deus é possível estar com Satanás em princípio
e com Deus em doutrina. Explico isso para aqui. Aqui nós temos exemplo atípico. Capítulo 10 de Levítico. O exemplo de Nadab e Abiú, que ofereceram, eles não tinham esse direito de oferecer o fogo, ou pelo menos o holocausto na casa do Senhor. Não era papel deles, já que o sacerdote não estava presente, o que eles fizeram? Então, vão oferecer a gente vai oferecer. Não tem problema não, mesma coisa. O pastor não está aqui. Irmão, prega aí, tu está aí. O pastor não está aqui enquanto ele não veio. Eu acho que ele é pastor folgado. E você prega aí, você fala melhor do que pastor. Vai lá na frente aí, abre, mete bala, manda fogo. Quando o pastor chegar aqui, já era. Já tirou oferta, já fizemos culto. Não, calma. Isso é fogo estranho, isso. Isso é fogo estranho. Está cheirando fogo estranho isso. O fogo estranho é aquele que tem origem na nossa presunção humana. Presunção humana e a desobediência são os dois tipos de pecados que estão ligados à submissão. Eu explico, a desobediência é quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. Isso é naturalmente desobediência, todo mundo sabe disso. Agora, a presunção, o que é a presunção? A presunção, por outro lado, é quando Deus não mandou fazer. E mesmo assim fazemos isso. Olha para mim, por favor. Essa é uma armadilha que eu e você caímos facilmente. Deus não mandou fazer, a gente faz. Nesses dias aqui estou pregando, porque, aliás, estou preparando uma mensagem sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje. Tudo é Deus falou. Tudo é Deus falou. Vou sair da igreja. Deus falou para mim para sair da igreja. Pastor, Deus falou comigo para sair da igreja. Meu tempo acabou com ele. Porra, Deus falou com ele e não falou comigo. Tá bom. Uma pessoa vai casar com incrédula. E Deus falou comigo, aquela vai ser a minha princesa. Deus falou comigo para assaltar o banco. Deus falou comigo para roubar. Deus falou comigo assim. A gente está usando muito o nome de Deus por coisas que Deus não falou. Infelizmente. A presunção é quando Deus não mandou fazer, a gente faz. Hoje, nessa programação que nós estamos tendo aqui, congresso, é possível que muitos de nós já caímos nisso. Desde os irmãos que estão lá na cantina, lá na cozinha, de repente vai comprar coisa que o pastor Newton não mandou comprar, comprou. Achava que seria legal esse alho, isso que o pastor Newton mandou comprar? Não, mas eu achei que é bom. Acontece. É pecado, irmãos. É sério. Lá na secretaria liberaram crachá aqui, e nem pastor Newton, nem pastor Eliane mandou liberar. Uma ordem tem que ser obedecida. Esperar a autoridade quando chegar. Espere um pouquinho a autoridade chegar para a gente obedecer. Quem mandou vender o que não está sendo, o que não deveria ser vendido? Esse apega muito. Eu sou pastor do Ministério Peniel. Nós temos toda uma hierarquia do nosso Ministério Peniel. Quantas vezes que a gente é tentado, muitas vezes, na nossa igreja aqui, fazer coisas que o pastor Nito não mandou fazer. Entendo, conheço o pastor Nito, não sei o que, ele vai compreender, ele vai entender. O meu regional é tão amoroso, é tão bondoso, ele vai entender, ele vai compreender. Não, deixa para lá, o meu líder ele vai entender, ele é muito misericordioso. É presunção, é pecado. É pecado. Ouça o que o seu líder está falando para você. E obedeça. Porque tudo que é feito com a presunção, que não é uma ordem do nosso líder, é fogo estranho. E todo fogo estranho acaba queimando a gente. Todo fogo estranho acaba mexendo com a gente. Todo fogo estranho nos aborrece, nos cansa.
Quando nós recebemos ou fazemos coisas que Deus nos mandou, que a nossa liderança nos mandou, o fogo estranho nos deixa exaustivo, cansado, porque não está debaixo da bênção, não está. Você está fazendo porque você achou para fazer, ninguém mandou você fazer. Por causa da sua presunção, você está queimando, está sendo torrado com fogo estranho. Está com a língua para fora. Ouvimos nessas ministrações, os pastores falaram sobre discipulado como prioridade da igreja. E nós, como igreja, nós fazemos muita coisa que Deus nos mandou fazer como prioridade. A gente está com a língua para fora. Porque é fogo estranho. A fala do líder é um teste de submissão à rebelião de Cão. Você conhece a história aqui de Noé, que tomou cachaça, tal, bebeu vinho, bebedeceu, e ficou nu na frente dos seus filhos. E, apesar de ter falhado o plano de Deus, o pai é autoridade na família. Podemos dizer que Noé fora estabelecido como autoridade naqueles dias. Mas, o que aconteceu aqui? Um dos seus filhos, Cão, expôs a nudez do líder. Quem era o líder? O seu pai. Expor a nudez, no caso dele, e quando nós falamos mal ou denegrimos e espalhamos o boato de um líder, mesmo que esse líder está em falha, o que nós denegrimos ele, espalhamos o boato a respeito dele, nós estamos tocando sobre a autoridade de Deus. A consequência da rebelião e a maldição de Cão, até hoje, todo mundo sabe disso, foi amaldiçoado. A autoridade é dada por escolha de Deus, Arão e Miriam, em Número capítulo 12, versículo 1 até 15. Arão e Miriam eram os mais velhos que Moisés na sua família. Miriam, ao se rebelar contra a autoridade de Deus, que é Moisés, ela ficou com a lepra. A lepra produz o afastamento e a perda da comunhão. Quem anda em rebeldia, normalmente se isola. Fica isolado. E em último lugar, quanto tempo falta aí, pastor Eli? Não sei quanto tempo falta. 5 minutos? Tá. Tem que ser obediente. Treinando a nossa submissão. Como que nós podemos treinar a nossa submissão? Primeiro, quando nós pensamos em treinamento, todo treinamento é difícil, desafiador. A dificuldade para a submissão tem a sua origem, em primeiro lugar, numa família sem disciplina e sem limites, uma família liberal. O que estou dizendo com isso? Você e eu fomos criados numa família onde não havia limites, como isso hoje é uma moda, não havia disciplina. Uma pessoa que foi criada numa família super liberal, ela se converte, aceita Jesus e hoje faz parte da nossa igreja. Só que ela também subentende-se que ela quer ou deseja que a igreja seja como a casa dela. Se o pastor começar a falar, tem horário aqui para cumprir e tal, não, eu não aceito ordem aqui não. Eu não aceito ordem. Por quê? Por que as pessoas não aceitam ordens? É porque tem a origem lá atrás. Lá na sua própria casa, não tinha ordem. O pai era um banana. A mãe nem se fala. E aí aceita Jesus e quer também que o pastor seja um banana, está amarrado. Não, aqui é a palavra de Deus que manda. Deus, o que Deus diz. Você pode ficar triste com o pastor, você pode ficar, não vai com a cara do pastor, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Se os seus pais foram banana lá na sua casa, aqui não. Aqui tem ordem, tem hora para começar, hora para terminar. Aqui tem que ser, o diácono tem que ficar aqui, caladinho aqui. O seu filho tem que ficar quietinho aqui, porque aqui é ordem e decência.
Por que encontramos dificuldade em relação a isso? Temos que ser tratados e curados. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo, inclusive para de ser criança. Seja tratado, seja curado, seja renovado, transformado de glória em glória, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Para de ser infantil na casa do Senhor. Cresça. A igreja existe para que possamos crescer. Não traga o conceito da sua família aqui na casa do Senhor. Segundo lugar, a família violenta, radical, legalista, tende a exercer a autoridade de acordo com a sua educação. Essa aqui, o antídoto de uma família liberal. Existem também famílias super radicais. Fogo e ferro. O que precisa é de um equilíbrio, uma flexibilidade. Em terceiro lugar, pessoas feridas, o pastor Nito acabou de falar sobre isso. Pessoas complexadas e traumatizadas têm dificuldade de se submeter às autoridades. Por quê? O pastor Nito acabou de falar sobre isso alguns minutos atrás. Pessoas que foram maltratadas pela sua história, pessoas feridas, humilhadas, e chegam na casa do Senhor, chegam na igreja, elas são bem recebidas. Elas querem exercer algumas funções de alguma forma, sem ser tratadas, irmãos, não adianta. Tem que ser tratada, em primeiro lugar. Por quê? Porque se você não for tratado ainda por dentro, não vai poder conseguir exercer uma liderança efetiva na casa do Senhor. Pessoas, se Deus não curar suas feridas, seus complexos, pessoas hoje que não querem mais ver pastor na sua frente, porque ele tem uma história no passado de pastores que os maltrataram, que os xingaram, os humilharam. Tem um histórico no passado porque eles foram ofendidos, humilhados, culachados, e hoje não querem mais saber de pastor. Não querem ver pastor na frente dele. E quando chega na casa do Senhor, por força de expressão, quer servir ao Senhor. Deus primeiro precisa fazer, ou tem muito mais a fazer em nós do que através de nós.